Eu repouso fácil, mas essa oração era repouso no Espírito Santo mesmo. Uma breve partilha sobre o que é medo, insegurança, não é? Que para fechar esse ciclo do grupo de oração, de cura de relacionamentos que a gente teve, falta de perdão, né? Perdão com Deus, relacionamento com Deus, hoje é medo e insegurança. Bom, irmãos, a parte específica do que é o medo, por si só, a fobia, desde os primórdios, né, da criação do homem, o medo prevalece como um instinto de quê? De sobrevivência. E assim como as outras criaturas também, né, os outros animais. Isso é a parte científica mesmo. Tudo aquilo que vai colocar em risco, né, a vida, gera um medo, e esse medo forma uma barreira para você não tomar aquela atitude. Veja, se não tivéssemos medo de nada, não sobreviveríamos. Então o medo nos garante uma sobrevivência. Então eu gosto muito daquele desenho que eu assisto com as crianças, dos Croods, que é uma família do início do homem, né, da pré-história. E o pai da família lá fala assim: olha, nós só sobrevivemos porque nós somos medrosos. O medo é bom, ele falava para os filhos, né? Se arriscar, sair de noite, não, isso não. O medo nos garante a sobrevivência. É isso que ele ensina para os filhos, né, amor? É muito interessante. Então, está baseado nisso. A nossa mente, ela trabalha o medo de duas formas. Então, existe o nosso instintivo, o nosso intuito, a nossa intuição, algo que está relacionado com a nossa emoção, e aí também está o medo, né? Os sentimentos. E essa parte da nossa mente intuitiva, ela trabalha junto com a parte primitiva, que é essa que nós herdamos para a nossa sobrevivência, que é a parte mais lenta, mais racional, que não nos deixa ser tão impetuosos, né? Que não nos deixa nos arriscar. Então vejamos, o medo quando a gente nasce, né? Se formos analisar traumas de gestação, muitas vezes foi medo que a mãe passou e passou para a criança, isso é comprovado, né? Já se sente desde o ventre o medo, insegurança. O nascimento para a criança causa medo, é algo novo, sair daquele ambiente acolhedor, aconchegante do útero materno, nascer gera medo, não é? Mas o que é que garante o quê? Que esse medo seja superado? O aconchego da mãe, a segurança, o porto seguro. E aí a criança vai se desenvolvendo fora do corpo da mãe e realmente recebendo o quê? Aqueles cuidados. E nós, enquanto mães, enquanto pais, vamos ensinando a criança que algumas coisas do medo são boas para ela, porque aí ela não vai se arriscar e fazer algo que atente contra a vida dela, não é mesmo? Não é assim? Então o medo, ele tem essa característica, preservar a vida. Ora, não é uma coisa totalmente ruim, Pensando no desenvolvimento ainda do ser humano, quando o adolescente chega na fase da adolescência, inverte-se isso, né? A criança, ela está sempre ali segura, não faz coisas porque tem receio, porque tem medo, porque tem insegurança, mas quando ela chega na fase da adolescência, acontece o contrário. O adolescente, ele vai desafiar a vida, ele vai ser impetuoso, ele vai fazer as coisas que tem medo. Eu sou corajoso, não é? E aí tem que ter o freio do pai e da mãe. Não pode fazer isso. Não, mas isso daí não é nada. Você está enganado. Ele desafia. Por isso o jovem gosta de jogos, de esportes radicais, de ir naqueles parques com aqueles brinquedos absurdos que eu não vou, mas não vou mesmo. Mas o adolescente, ele desce a montanha-russa, vai naquele elevador. Ele desafia. Ele até pode ter medo, ele
ele tem as sensações do medo, mas ele supera isso. Então, na fase, eles tinham que se aproveitar do jovem, o lado bom, da coragem, do ímpeto, né? De não ter vergonha, de não ter medo, no sentido de encarar, né? De falar, eu vou. Outro dia a gente conversava isso lá em casa. Os jovens, quando a gente era jovem, a gente não tinha medo de participar dos encontros, de fazer as coisas, não tinha. Largar tudo lá, a mãe falou, você não para em casa, você não lava uma louça, não, eu vou para a pregação, eu vou evangelizar. A gente não tinha esse receio, né? O jovem, ele tem esse ímpeto, e isso é bom, porque ele lida com o medo, só que tem um lado perigoso, que é o das drogas, que ele acaba achando que é imortal, fazendo coisas absurdas que vão prejudicar o corpo dele, práticas violentas, né? Não faz isso, que pode acontecer, não, ele faz. Bom, esse é um detalhe do jovem. Agora, a questão do medo na sociedade. Atualmente, os medos vão mudando, lógico. Antigamente, as pessoas que viviam na mata, tinham suas casas, suas cabanas, sei lá, tinham medo do quê? Dos bichos, né? Medo de ser picado por uma cobra, sei lá, medo de um leopardo, de um leão. Hoje nós temos medos assim, nós temos uma vida confortável, mas nós desenvolvemos medo de várias coisas. Medo de ficar desempregado, de não dar sustento para a família, medo de doenças, medo assim, de desenvolver uma doença absurda, né? Um câncer. Nós temos vários, assim, se for listar aqui, nós temos medo assim, de infinitas coisas. Esses medos nos rondam constantemente, eles estão conosco. É próprio de cada um de nós, certo? Agora, quando passa a ser uma fobia, algo irracional, é um medo que... Como que você tem medo dessa barata? Ela não faz nada, a pessoa até desmaia. É um medo irracional. O medo que leva as pessoas a paralisar. O medo que leva as pessoas a se isolar. Ele tem características que passam para o físico, né? Eu não entendia muito bem esse negócio de síndrome do pânico. Não tive comigo exatamente uma síndrome do pânico. Já vi testemunhos, narrações, né? Que diz que a pessoa, ela simplesmente paralisa. Ela começa a suar frio, tem tremores, né? Quem já teve pode falar isso. E não consegue sair do carro. Se ela estiver dirigindo, ela para o carro no meio da rua. E já vi casos assim, a pessoa parou o carro, não sai dali, está tendo um ataque de pânico. Por que gerou tudo isso no corpo? Medo, alguma ansiedade, alguma coisa assim, eu não posso perder aquela prova, eu não posso ir mal em tal matéria. Eu me lembro que na minha adolescência, no ensino médio, eu trabalhava e pagava o meu ensino médio, né? Então, imagina reprovar. Era tão caro a gente pagar, e eu fiquei de exame na prova de matemática. Eu fiquei tão assim, com tanto medo apesar de ter estudado, de naquele momento eu não ir bem, que no início da prova a minha mão travou. Foi a única vez que eu tive na pele, assim, algo que o medo passou para o físico. Eu me lembro que eu não conseguia segurar a caneta. Eu falei, meu Deus, graças a Deus eu já tinha Jesus, né? Assim, não se liberta a minha mão, eu preciso fazer a prova. E ela não se mexia. Até que aos poucos eu fui reclamando, me acalmando, e aí eu consegui fazer aquela prova. Eu lembro que eu tirei 9,5, porque eu sabia a resposta de uma, mas eu fiquei ali, não deve ser isso, não deve ter. Aquele tirei 9,5, mas foi suave, foi custosa e com muito medo. Porque eu achava assim, nossa, como é que eu pagando a minha escola, que o dinheiro que eu ganhava era só para pagar a escola, eu ia reprovar, né? Tinha aquelas cobranças. O medo que nós trazemos é por causa de cobranças. Nós temos medo de ser traído, né? Em casa, quem é casado. Nós temos medo, olha, eu cheguei aqui, eu tenho medo de como vocês estão me olhando e falando de mim. Mas o Espírito Santo é maior.
gente tem. E há medos que vão se tornando tão grandes, por traumas, por coisas que aconteceram com a gente não consegue se libertar daquele medo. E como eu disse, paralisa. Agora nós vamos tomar posse da palavra, porque na Bíblia existem mais ou menos 365 citações dessa frase. Não tenhais medo. Então, Deus está dizendo para nós hoje que nós vamos ser todos corajosos, amém? Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos tomar o Evangelho de Mateus 14, no versículo 22 seguintes. Capítulo 14, 22 seguintes. Essa é a passagem quando Jesus anda sobre as águas, né? Amém? Amém. A minha tradução aqui, a nova tradução, há palavras mais atuais, né? Mas com os mesmos sinônimos, significados. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Vocês não conseguem ver isso tudo na cabeça de vocês, né? Não vai formando um filme? Eu vejo um filme quando eu leio esse Evangelho. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até ele andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Está falando aí, gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus respondeu: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão a Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos o adoraram, a Jesus dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam que bonito, né? Algo extraordinário. Jesus fez tanta coisa extraordinária e naquele momento um vulto caminhando naquela escuridão, que eu imagino que estava tudo escuro, eles pensaram que era outra coisa, que era um fantasma, e eu teria tanto medo quanto eles. Eu faria a mesma coisa, né? Mas o mais interessante aqui é que o Senhor chama Pedro: pode vir, se queres, pode vir, né? E quando ele vê que ali que ele começa a afundar, fala: mas eu estou contigo, né? Sou eu, coragem. Veja o que o Senhor está falando para nós. Mesmo que pareça que nós vamos afundar, o Senhor está nos dizendo: coragem, não tenham medo. Amém? Amém. Tomemos posse disso. Sobre todas as nossas inseguranças. Quantas vezes nós já clamamos o nome do Senhor e nós achamos que ainda não atingimos, que estamos com medo, não conseguimos a graça, e falamos: Senhor, me socorre, socorro. E o Senhor está nos ensinando hoje: confia, confia. Então isso é entre você e Deus. Você que está me ouvindo, é entre você e Deus. Confia no Senhor. Coragem. Agora nós vamos pegar a palavra no Evangelho de São João,
capítulo 16. Capítulo 16, versículo 32, deixa eu ver se não aqui. 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. No mundo, vocês terão medo, mas coragem, eu venci o mundo. No mundo, vocês terão aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Por que eu quis trazer essa palavra aqui para nós? Além de ser, mais uma vez, o Senhor dizendo para nós não termos medo, vamos refletir, enquanto o Senhor esteve conosco, Ele também sentiu medo. O Senhor sabe dos nossos sofrimentos e como eles são. Quando o Senhor está morto, Ele soa o quê? Sangue. Que diz que é um estado que a pessoa está em extrema agonia. São poucas pessoas que chegam a atingir esse tipo de manifestação física, que é suar sangue, transpirar sangue. Então ele estava orando e ele estava com medo. Mas aí nós voltamos aqui na definição. É algo natural do corpo que o nosso Deus, que se fez homem, experimentou na carne, como nós. Ele sabe dos nossos sofrimentos porque Ele experimentou. Só que o Senhor não paralisou. Ele não atendeu aquilo que o corpo dele mandava. O que é que o corpo dele mandava fazer? Sai correndo. Eles vão vir te pegar. Mas o Senhor está ali na agonia, sofrendo. Ele não ficou paralisado. Ele não fugiu. Ele não foi naquele intuito, aquilo que o corpo dele tinha, que era preservar a vida. Ele sabia que ele tinha que se entregar, e isso que ele estava sentindo, meus irmãos, era o sofrimento de todo o mundo. Pesava sobre ele o castigo de todos nós, pesava neste momento sobre o Filho de Deus. E ele sentiu medo. Então, quando o Senhor diz para mim, para você, coragem, eu venci o mundo, é disso que Ele está falando. Eu sei o que você tem passado. Eu sei quais são os teus medos. Mas não paralisa. Não fique estagnado. Não tenha essa reação de se autopreservar, mas sim de confiar em Deus. Há solução para o seu problema. Há solução para o seu medo, para a sua insegurança em Cristo. Porque Ele já pagou, já levou todo o nosso sofrimento, todo o nosso medo. Amém? Amém. Ainda nessa palavra, já no versículo 17, no capítulo 17, no versículo 15, depois em casa vocês continuam lendo tudo. O Senhor diz assim, que Ele agora, diante do Pai, Ele vai orar e interceder por aqueles que foram confiados a Ele. E o Senhor diz assim, especialmente no 15, não peço que os tire do mundo agora, mas que os guarde do maligno. Assim está aqui na minha tradução. Não peço que tire-os do mundo, mas que os guarde do maligno. Ora, o Senhor nos diz que nesse mundo nós teremos aflições, sim. Mas vejam, muitas vezes os nossos medos são brechas para o inimigo. Muitas vezes a nossa falta de confiança é a brecha para o inimigo nos tirar de Deus. Porque nós falhamos no pacto com o Senhor, na aliança. Ele já nos salvou.
Sérgio da Fanuel falava que tudo já foi dado. Tudo nos foi dado e foi levado os nossos sofrimentos, os nossos pecados na cruz. Nós temos que acolher agora a promessa. Ele falou aqui. Então veja, se nós deixamos esse medo como brecha para o inimigo, ele toma conta, ele faz, ele esfrega. É que uma pessoa que tem, sei lá, o vício do álcool, ficou sem beber um tempo, tá bonitinho, e ele cai, mas ele sente tanta vergonha. Ele vai sempre conviver com aquele medo da recaída, não é? É natural. O viciado, o alcoólatra, ele tem medo, sim, de recair naquela vida, né? Mas quando ele recai, muitas vezes é uma brecha para o maligno agir na vida dele. É ou não é, irmãos? Vocês estão tão quietinhos. Bom, nós também temos medos e inseguranças. Por exemplo, vou falar de uma coisa assim da minha casa, financeiro, né? Como a gente às vezes fica ali apegado a problemas, a situações. Será que eu vou conseguir pagar aquela conta? Será que eu vou... Não, gente, os meus planos estão com Deus. Tudo, né? Hoje o padre Jonas falava isso, né? Tudo entreguei, né? Para o Senhor. Tudo te entreguei, né? Nós não acabamos de falar aqui, entrega tudo. Então, se a gente se apavora, se a gente adoece, se estressa por medos na área financeira, no nosso relacionamento, é porque nós não estamos tendo a fé, a coragem que o Senhor nos ordenou. Amém? Amém. Sejamos exortados. Eu estou sendo exortada. É para todos nós, para você em casa. Confia no Senhor, não tenhas medo. E ainda vai falar na palavra, depois eu gostaria que vocês continuassem lendo o capítulo todo, porque o Senhor fala, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Todos nós que fomos confiados a Cristo, não somos propriedade do maligno. Amém? Diga assim, eu não sou propriedade do maligno. Eu não sou propriedade do maligno. Eu sou do Senhor Jesus Cristo, que me remiu, que me salvou lá na cruz. Amém. Amado seja, Senhor, eu te agradeço, te louvo. E eu desejo, Senhor, isso para toda a minha família, para todos os meus irmãos, porque o mundo hoje padece de depressão, angústia, pessoas cometendo atrocidades uns com os outros, porque estão vivendo sobre esse peso, não estão sobre a graça de Deus, estão vivendo como as pessoas do maligno, do mundo. E eu falo isso com a autoridade da palavra que eu li para vocês aqui. Eu não estou dizendo que eles são amaldiçoados, não é isso. Eu estou dizendo que o Senhor colocou aqui, aqueles que são meus, o maligno não toca. E é preciso ser entregue a ele, não dar brecha para o inimigo. E se os nossos medos, as nossas inseguranças têm causado essas brechas, hoje nós vamos orar para ser aqui, como o Pedro foi exortado, né? Ué, por que você está com medo? Você pediu para andar comigo aqui sobre as águas. Confia. Amém? Nós vamos então começar esse momento de oração. Desde que eu preparava essa pregação, o Senhor já mostrava pessoas que têm vivido sobre a insegurança, sobre o medo, pessoas que não conseguem ter um relacionamento, solteiras, por causa de medo de achar que nunca vão ter um companheiro, e pessoas que estão se prostituindo
Senhor já ia mostrando. Então o Senhor está curando e dizendo: confia em mim, entrega a tua vida. Muitas pessoas não entendem o que é temer a Deus. O que significa esse dom, o temor? O temor, irmãos, é ser obedientes, é se reconhecer sobre a graça de Deus, que esse amor de Deus para conosco não se pode medir, não se tem palavras para descrever. Nós não temos medo de Deus, nós temos temor, é um dom. E devemos temer, como foi falado na palavra aqui, estarmos sempre com o nosso Senhor. Não sejamos filhos ingratos. Não façamos da casa de Deus algo só para receber, para conseguir. Eu peço, o Senhor tem que me dar, como um filho mal criado, mimado. Não. Sejamos obedientes. Fechamos as brechas. Não há incertezas com o Senhor, porque senão nós vamos afundar. Como Pedro começou a afundar. Teremos coisas maravilhosas, grandiosas com o Senhor. Mas se não confiarmos, nós vamos afundar. Então, coloque-se na presença de Deus. Quais são as suas inseguranças, os seus medos? Quais são as suas dificuldades de ser filho de Deus? De ser inteiramente do nosso Senhor Deus. É preciso sair dessa paralisia que o medo te colocou. É preciso reagir. Se há o chão, se a água vai nos sustentar. Quantas vezes temos que sair da nossa zona de conforto, porque assim estavam ali os discípulos dormindo confortáveis. E nós vamos caminhando na direção de Jesus. E quando damos conta, nós começamos a afundar, porque vamos ficando com medo. O Senhor quer, como a Angélica rezava, que nós renunciemos agora todos os nossos medos e inseguranças para não afundar. Então reze desse jeito, bem em português claro. Senhor, eu não quero afundar. Não quero ter medo. Não quero ser inseguro. Eu confio em Ti. E mesmo que eu padeça, Sua mão estará estendida. Para me reerguer. Amém. Coloca a mão no seu coração. Vamos pedir agora o sopro do Espírito para curar de todo medo. Você que é muito medroso, medrosa, já até te chamaram disso. Deixa o Senhor te curar agora, libertando. Colocando a sua confiança no Senhor. Pessoas que não dormem no quarto escuro, o Senhor está te curando. Pessoas que desenvolveram um toque, higienes, lavam as mãos, lavam tudo, com medo de se contaminar, de pegar alguma doença. O Senhor está curando.
mais claros da insegurança e do medo, quando nós temos a vontade de ir ao banheiro imediatamente. Deixa o Senhor ir tocando em você, curando, libertando. Muitos de nós padecemos disso. Começa a dar aquela dor de barriga, começa a desorganizar todo ali o seu intestino. Deixe que o Senhor controle isso agora em você, para que seja pelo menos mais ameno, que você suporte, enfrente em situações de provas, em situações de teste. O Senhor me mostra agora uma pessoa que sempre sofreu muito para fazer entrevista, até perdeu já emprego porque tinha medo da entrevista. O Senhor está te dando coragem. O Senhor está mostrando também não só uma pessoa, mas várias assim que tem pânico de temporais, que se agacham, tampam os ouvidos, o temporal deixa a pessoa em pânico. O Senhor está te curando. Deixe que o Senhor cure as crianças, peça pelos seus filhos, pelas suas filhas. O Senhor quer curar todas as crianças, porque foi o próprio Cristo que disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus pertencem àqueles que se assemelham a elas. Isso prova que o Senhor quer curar todas as crianças. O Senhor não quer nenhuma criança com medo do pai, medo da mãe, medo dos parentes, medo da escola. Peça agora pela cura dos seus filhos. Que o Espírito Santo ilumine todas as crianças, porque já é próprio das crianças serem iluminadas. Que as crianças não padeçam os medos impostos pelo mundo, Muitas vezes pelos próprios pais. Você que já foi assaltado, muito medo, ficou assim, trauma, do assalto. É algo profundo mesmo. O Senhor está te curando. Pessoas cheias do teu Espírito. Deixa conosco somente o temor a ti, Senhor. Não medo, o temor de te ofender, de pecar. Mas cura o nosso físico, o nosso emocional, o nosso psicoemocional. Você pode respirar agora profundamente, deixando que o Espírito Santo, que também é o ar que está em nós, o sopro da vida, vai nos libertando. Porque o Senhor está dizendo para nós agora: não tenhais medo, não vos preocupeis com nada, porque vocês estão em oração. Senhor, cura muitos jovens que são extremamente tendenciosos a acompanhar a moda. O Senhor está te curando porque você usa a moda como meio de ser aceito. Você tem medo de não ser aceito, de ser rejeitado. O Senhor está te curando. Louve e glorifique o Senhor. Não é o modismo te colocou medo. É uma imposição da sociedade. Acredite nisso. Todos
amigos e irmãos. A semana inteira eu quis